Primeira pergunta, dona Fanny, como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Como que você tinha o rádio antigamente, você via? Boa pergunta, sim. Ai, o rádio para mim foi uma maravilha. O papai comprou um rádio, ai, quando eu tinha 15 anos de idade, sabe. Era aquela caixinha, assim, de madeira, tudo. Ai, eu fiquei, assim, encantada. E a gente ouvia o Francisco Alves, as músicas dele, tudo. Era assim, mas era bem antigo, era isso aí. Pronto, segunda pergunta. Na juventude já era bem melhor, né, já tinha mais propaganda, as moças bonitas que apareciam para fazer propaganda dos produtos, e as novelas, ai, era uma maravilha. A segunda pergunta é: você ouve até hoje? Se tem na sua casa, tudo, me fala, você ouve até hoje? Sim, minha querida, o rádio nunca vai desaparecer, é um encanto, sabe, porque eu, assim, principalmente, eu gosto muito de ouvir palestras, assuntos sobre religião, eu gosto muito. Eh, então, aí eu tenho assim, como eu não a minha TV está quebrada, então eu tenho 3 radinhos. Eu sou uma fã incondicional do rádio, ele nunca vai morrer, é uma maravilha. Programas maravilhosos eu ouço pelo rádio, tá bom? É isso aí. Terceira pergunta: como você ouvia o rádio na sua juventude? Você ouvia sozinha? Você ouvia com seus familiares, no carro, acompanhada? Aonde você ouvia geralmente? Que carro, meu amor, nem pensar de ter carro naquela época, né. Sim, ele ficava lá, assim, na sala, e eu é mais é que ouvia, assim, sabe, a programação. O papai estava ocupado, a minha mãezinha também, então era mais eu que ouvia. Durante o dia, o noticiário da noite meu pai pegava um pouco só. Quarta pergunta: do que você mais gostava no rádio de antigamente? Gostava muito das músicas de Francisco Alves, principalmente. Só. Quinta pergunta: você lembra dos programas antigos? Fala um pouco sobre eles, dona Fanny. Então vamos ver. Ah, era assim, eles faziam propaganda de pasta de dente, Gessi, eh, que mais? Ah, eu não me lembro muito bem, viu. Era mais, assim, produtos, assim, produto assim, de sabonete, de talco, essas coisas assim, de utensílios domésticos, essas coisas assim. Ah, de geladeira eu não me lembro não, porque era muito raro de ter uma geladeira naquela época. Pronto. Sexta pergunta, dona Fanny: teve algum contato com alguma emissora ou artistas das rádios na época passada? Morava no interior bem, então não tinha contato, assim, com as emissoras. As emissoras, elas eram todas vinham todas de fora, né, então num contato assim mesmo não tive. Só Ah, Fanny, muito legal. Agora, sétima pergunta: você participou de algum programa de rádio na que você conheça ou não? não, minha querida, de jeito nenhum. Só. Dona Fanny, oitava pergunta: como que era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Como que era e como que era o seu primeiro aparelho de rádio? Ah, foi uma emoção maravilhosa. Era pequenininho, né, assim como se fosse uma caixa, uma caixazinha, uma caixa média, assim, né, e de madeira, e aí tinha as indicações das estações, tudo, o dial, tudo, é isso aí. Ah, eu fiquei muito emocionada quando meu pai comprou o primeiro rádio, né, que ficou lá em casa muito tempo. Só. Nona pergunta, dona Fanny: o que foi de mais marcante que você já escutou numa rádio? O que mais te marcou? Todos esses anos, tudo.
Bom, se for dos anos antigos, eu já te falei, é a voz inconfundível de Francisco Alves, né. Agora aqui em São Paulo, meu amor, eu sou fã sim, eu sou fã da LBV, né, a parte, assim, de escola deles lá, Instituto de Educação Paiva Neto é uma maravilha. Eu aprendo muito lá, tanto em espiritualidade, como escola, educação, me interesso muito, tudo. Eles olha, na minha opinião, a LBV, bom, eles têm assim, o rádio é uma parte, mas lá é uma escola, é um instituto que vai até o segundo grau, acho uma coisa assim. Então, agora tá outras, essa a Bandeirantes, tem a CBN que dá notícias, né. Eu sou uma fã, assim, de palestras, de psicologia, de tudo, eu gosto muito, viu. Agora o destaque que eu dou para você saber aí, é a LBV. Você ouve rádio atualmente, dona Fanny? A 10ª pergunta. Com certeza, meu amor. Ai, sem rádio eu fico enlouquecida, né. Eu ouço sim, eu ouço diariamente, durante o dia quando eu posso, o noticiário, à noite essa parte espiritual eu gosto muito, sabe. Enquanto eu não durmo, eu estou ouvindo rádio, só. Agora, dona Fanny, essas foram as perguntas sobre rádio. Agora a gente vai para as perguntas sobre TV e vídeo. Uma pergunta é: como era o aparelho de TV que você tinha na sua casa na infância e na juventude? Canal de TV, sim, agora eu já morava em São Paulo, né. Aí a primeira o primeiro aparelho de TV também foi uma emoção muito grande. Imagina, você parte, assim, de uma você não no rádio você não vê a pessoa, e na TV você vê a pessoa em branco e preto e depois você vê colorido. É uma maravilha, foi uma emoção muito grande, né. Já estava em São Paulo. Eu adorava a TV, né, as novelas, os noticiários, tudo, enfim, só. Dona Fanny, quando você assistia a TV, você assistia sozinha ou com outras pessoas? Não, os meus pais também adoravam a TV. Aí era aquela briga, né. O meu pai queria ver o noticiário e a minha mãe queria ver as novelas, era uma briga danada, viu. Aí eu tinha que aparecer, porque eu que comprei já a segunda TV, já é mais moderna, só. Camila, cadê o resto? O que mais você gostava de assistir na TV, dona Fanny? Bom, nos tempos antigos, havia programas maravilhosos, tinha um pesquisador que fazia pesquisas no mar, era muito interessante. O teatro, as peças teatrais, na TV, elas eram maravilhosas, as novelas, né, a gente não perdia. E tudo assim, programa literário eu gostava muito, viu, só. A pergunta, dona Fanny, é: você lembra dos programas antigos? Fala um pouco deles para mim, como que era, tudo. Camila, mais uma parte aí. Eu gosto muito dos programas que falam sobre a sustentabilidade, viu? A atual, tô falando, viu? Isso pelo rádio. Eu acho muito importante, vocês têm que trabalhar nesse sentido aí. É ajudar o planeta, é nossa, né, casa coletiva, e nós destruímos o planeta, certo? Temos que dar um jeito, tem que fazer, assim, entrevistas sobre esse assunto, viu, Meli? É lindo esse assunto que você está tratando, viu? Mas eu lembrei disso. Próxima pergunta é se você já participou de algum programa de TV e se você já teve contato com emissoras ou não. Oh, minha querida, infelizmente não. O que de mais marcante te marcou vendo a TV? Alguma coisa, tudo. E os comerciais, você lembra como que era? Os comerciais eram infinitos, eles aborreciam bastante, né. Mas eu não sei destacar. Eram aqueles carros, né, que aparecia aí com as moças bonitas, fumando, essas coisas aí, mas não lembro muito bem. Agora, como eu te falei, assim, na TV, é mais assim, a parte, assim, literária, que eu gosto muito, noticiários também, né, para a gente saber o que está acontecendo no mundo.
tudo. E agora especificamente não dá nem para falar, porque foram muitos os programas muito bons que eu assisti naquela época, agora não sei. Agora é só o rádio mesmo, só. E por último, dona Fani, você assiste TV hoje em dia? E se você assiste vídeos? Você costuma ver o quê? Mirindinha, eu te falei, a minha TV está quebrada, e depois também devido ao meu problema de visão, a imagem aparece, retorcida, então eu já larguei mão, não consertei, né. Agora, a parte, assim, de rádio, isso daí não tem por onde, né. Até tô com 2 radinhos aí quebradinhos aí, preciso arrumar, mas eu gosto muito, assim, de palestras, sim, pelo celular eu ouço muito YouTube, demais, eu sou apaixonada, né. Aí eu entro para ver o noticiário, aí me vou procurando. Aí achei uma coisa muito linda aí, bem profunda, assim, mistérios da vida. As últimas, coisas, assim, de Albert Einstein que ele falou, ele já estava se dirigindo, assim, para a imortalidade, ele ia falecer logo depois, então ele deixou, assim, umas coisas muito interessantes, né, e aí ele estava chegando, eu preciso eu marquei alguma coisa aí, mas é assim, aí ele dizia que a alma se conecta com o infinito, com Deus, né, uma coisa muito linda. E aí ele pediu, assim, antes da morte, para não colocar morfina para ele, porque ele queria ver bem direitinho o que existe além da vida, além da morte. Aí ele disse que não existe morte, existe vida eterna. Mas eu assisto coisas maravilhosas, especialmente sobre a sustentabilidade. Esse daí acho que é na CBN, acho, só. Última pergunta, dona Fani, que faltou você escuta podcast? Você sabe o que que é podcast? Você consegue me falar? Lembrei mais alguma coisa, mas esse é no YouTube. E eu assisto muito, Aline, como é? Israel com Aline, arqueologia muito linda, linda, da época do Senhor Jesus Cristo, uma coisa muito bonita.